A nossa profundidade de enterro no fundo do mar é de 88 metros e a área é de metros quadrados. A pressão que suporta é equivalente a 300 carros pequenos, então a pressão é muito grande. Sob tempestades, montanhas fraturadas e mares que nunca se acalmam, a China está forçando novas rotas por paisagens que antes eram consideradas impossíveis. Engenheiros estão escavando túneis onde a pressão pode esmagar o aço e erguendo pontes onde o vento pode despedaçar o concreto. Cada projeto responde à mesma pergunta: até onde a ambição pode levar a física? O túnel submarino de Jintang. A costa sul da China é uma paisagem moldada por água, vento e fundos marinhos em constante mudança. Durante décadas, as ilhas do arquipélago de Zhoushan permaneciam ligadas ao continente apenas por balsas e uma longa cadeia de pontes vulneráveis ao clima e às marés. O túnel submarino de Jintang foi concebido como o elo final que faltava, um caminho direto escavado sob um trecho inquieto do mar, onde a pressão atinge níveis capazes de esmagar metal como papel alumínio. O túnel se estende por mais de 16 quilômetros, mas o trecho mais exigente está bem abaixo do leito marinho. Quase 11 quilômetros atravessam um mundo pressurizado a 78 metros de profundidade. Nessa profundidade, cada metro quadrado do túnel precisa suportar mais de 7 atmosferas de pressão. Um único vazamento não é um incômodo, é uma catástrofe sem margem para recuperação. Para enfrentar esse ambiente, os engenheiros utilizaram 2 tuneladoras, Jingai e Yongzhou. Cada uma é uma fábrica móvel com quase o comprimento de um arranha-céu deitado. Elas escavam terrenos de geologia mista enquanto instalam o revestimento de concreto do túnel atrás de si, criando um tubo selado à medida que avançam. Guiadas por lasers e posicionamento via satélite, as 2 máquinas precisam se encontrar com precisão milimétrica. Um encontro que determina o sucesso de todo o projeto. A construção começou em 2024 com previsão de conclusão em 2028. Quando finalizado, o túnel vai transformar a viagem entre Ningbo e Zhoushan, reduzindo um trajeto de 90 minutos para cerca de 30 minutos. Para os moradores, é mais do que um atalho. É o colapso da distância psicológica entre ilha e continente, transformando comunidades isoladas em uma rede costeira integrada, construída sobre um feito extraordinário de engenharia submarina. O gigante escavado por Shield. O Rio Amarelo conquistou sua reputação como o curso d'água mais imprevisível da China. Seus sedimentos móveis, leito macio e fluxos sazonais violentos moldaram a história por milhares de anos. Construir qualquer coisa sob ele normalmente é um ato de cautela. Tentar abrir um túnel rodoviário em tempo recorde beira o desafio. E foi exatamente isso que os engenheiros tentaram fazer na seção de Jinan do rio. O túnel subaquático rodoviário do Rio Amarelo é definido por sua escala. Seu diâmetro de 17,5 metros permite um layout incomum de 2 andares, com 6 faixas de tráfego empilhadas dentro de uma única perfuração circular. Criar uma passagem tão larga sob um solo instável levou todos os métodos conhecidos de tunelamento ao limite, e é por isso que o projeto contou com uma máquina personalizada chamada Shanhe. Shanhe é uma das maiores tuneladoras de equilíbrio de pressão do solo já projetadas para solos moles. Ela avança equilibrando cuidadosamente a pressão na cabeça de corte com o terreno instável à sua frente, evitando desmoronamentos enquanto instala os segmentos de concreto atrás. Esse equilíbrio delicado é a única forma de impedir que o rio acima invada o túnel. O que torna esse projeto notável não é só o tamanho, mas o ritmo. A partir de setembro de 2024, as equipes avançaram cerca de 16 metros por dia na seção submersa. De 10 a 12 metros já é considerado um bom progresso em solos moles. 16 beira o impossível. A travessia de 2 quilômetros sob o rio foi concluída em apenas 110 dias, um feito que surpreendeu até os especialistas mais experientes em escavações. Toda a rota está prevista para inaugurar por volta de 2026. Quando estiver em operação, vai transformar o rio de uma barreira teimosa em um trajeto curto e confiável para a crescente região urbana de Jinan, provando que até a geografia mais caprichosa pode ser moldada com precisão, coordenação e impulso incansável. A ligação Shenzhen-Zhongshan.
O delta do Rio das Pérolas é um dos corredores marítimos mais movimentados do planeta. Mais de 4.000 grandes embarcações cruzam seus canais todos os dias, transportando desde matérias-primas até eletrônicos destinados a mercados globais. Qualquer estrutura construída sobre essas vias precisa respeitar esse fluxo vital. Uma ponte convencional alta o suficiente para liberar a passagem de todos os navios seria gigantesca, cara e disruptiva. Os engenheiros precisavam de uma solução que não atrapalhasse, mas que oferecesse uma conexão direta e rápida entre Shenzhen e Zhongshan. A resposta foi um sistema de 24 quilômetros composto por pontes, ilhas artificiais e um túnel imerso de 5 quilômetros. Diferente de um túnel escavado, esse foi montado em terra firme. 32 caixas de concreto gigantes, cada uma com o comprimento de um quarteirão urbano, foram construídas dentro de um dique seco controlado. Cada seção continha uma estrutura composta de aço-concreto-aço, um design em camadas que oferece enorme resistência contra a pressão da água e os movimentos do leito marinho. Quando concluídos, os segmentos foram selados, flutuaram até o mar e foram guiados até uma trincheira dragada com a mesma precisão de um navio gigante sendo atracado. Depois de posicionados, a água foi bombeada para fora, permitindo às equipes conectar as peças e criar uma estrada contínua sob as ondas. Esse método silencioso permitiu que as rotas marítimas da região continuassem operando sem interrupções. As duas ilhas artificiais completam o sistema. Elas funcionam como pontos de transição, onde a estrada mergulha sob a água e depois emerge novamente em direção às pontes. Na superfície, um vão suspenso com extensão principal de 1.666 metros permite a passagem livre dos cargueiros mais altos sem causar nenhum segundo de interrupção no tráfego. Quando toda a rota foi inaugurada, a travessia do estuário caiu de 2 horas para cerca de 30 minutos. O que antes exigia paciência, balsas e rodovias indiretas, virou uma passagem fluida que conecta as principais cidades do Delta em um aglomerado econômico denso e interligado, construído com engenharia de precisão acima e abaixo do mar. O túnel da Baía de Dalian. O norte da China apresenta um desafio bem diferente das águas quentes do sul. Na Baía de Dalian, as temperaturas no inverno frequentemente caem para menos 20 graus Celsius. Com esse frio, a água dentro do concreto recém-lançado pode congelar antes que o processo químico de cura seja concluído, criando fissuras muito antes que a estrutura atinja o fundo do mar. Construir o primeiro túnel submerso da região significava enfrentar um clima que ativamente trabalhava contra o projeto. Os engenheiros adotaram o método de túnel imerso, mas tudo nele precisou ser reinventado. 18 segmentos maciços de concreto foram fabricados em terra, 13 retos e 5 curvos, para seguir o alinhamento planejado. Cada peça tinha até 180 metros de comprimento, grande o suficiente para abrigar uma estrada de múltiplas faixas quando montada. Esses segmentos precisavam ser construídos com precisão, apesar do frio, o que levou à criação de um dique seco especializado, capaz de proteger o concreto durante a moldagem, cura e modelagem. A equipe desenvolveu técnicas de isolamento próprias e modificou as misturas de concreto para garantir que o material pudesse suportar temperaturas rigorosas. Os cronogramas de construção foram organizados conforme os padrões climáticos, muitas vezes exigindo turnos noturnos, quando umidade e temperatura estavam mais favoráveis. Cada etapa, desde o içamento até a flutuação de cada elemento para a baía, exigia um controle de tempo com tolerâncias extremamente estreitas. Uma vez posicionados na trincheira do fundo do mar e selados, os segmentos formaram uma ligação subaquática de 3 quilômetros que reduziu uma viagem de 1 hora ao redor da baía para apenas 5 minutos. O projeto foi oficialmente inaugurado em 2023 e redefiniu o que a engenharia costeira do norte da China pode alcançar, provando que o frio extremo não é apenas um obstáculo, mas um teste de inovação, disciplina de planejamento e ciência dos materiais. As pontes de Longjiang e Pingtang. O sudoeste da China é uma paisagem esculpida por rios e dobrada por montanhas. As estradas antes se agarravam a penhascos ou serpenteavam por vales em curvas intermináveis, que transformavam distâncias curtas em horas de viagem. Os engenheiros não tentaram domar esse terreno com melhorias lentas e graduais. Eles decidiram simplesmente atravessá-lo.
A ponte de Longjiang, em Yunnan, foi o primeiro grande teste. Seu tabuleiro fica suspenso a quase 300 metros acima do Vale do Rio, sustentado entre picos íngremes e instáveis. A região está localizada em uma zona sísmica, onde movimentos repentinos do solo são uma realidade inevitável. Os engenheiros projetaram as torres da ponte com fundações flexíveis, capazes de se mover quando a terra treme, absorvendo a energia em vez de resistir a ela. Ventos fortes canalizados pelo vale também tentam torcer o tabuleiro, exigindo uma estrutura com aerodinâmica refinada e amortecedores ajustados para garantir a estabilidade. A instalação dos cabos que sustentam o tabuleiro exigiu uma coreografia incomum. Helicópteros carregaram cordas piloto pelo vão, criando o fio inicial necessário para puxar milhares de fios de aço até o lugar. Cada fio foi posicionado com precisão absoluta, até que os dois cabos principais se tornassem colunas espessas e fortes o suficiente para sustentar a rodovia. Quando a ponte foi inaugurada, passou a ser um elo essencial da via expressa G56 Hangrui e reduziu drasticamente o tempo de viagem pela região montanhosa. Mais a leste, em Guizhou, a ponte de Pingtang elevou ainda mais o nível. Sua torre central atinge 332 metros de altura, mais alta que a Torre Eiffel. Essa altura não foi uma escolha estética, era a única forma de vencer o profundo vale do rio Caodu. A estrutura com 3 torres cria um ritmo visual marcante de pilares ascendentes. De certos ângulos, o alinhamento forma o que os moradores chamam de olho cósmico, um efeito criado pela curva do tabuleiro combinada com a paisagem kárstica ao redor. A geologia calcária da região esconde cavidades e vazios imprevisíveis sob a superfície. As equipes de fundação mapearam essas irregularidades metro a metro, injetando argamassa onde necessário para estabilizar o terreno. Ventos fortes em grandes altitudes exigiram ajustes adicionais no formato aerodinâmico do tabuleiro. Quando concluída, a ponte transformou o transporte local e conectou comunidades montanhosas remotas a grandes cidades com uma ligação direta que nunca havia existido. Juntas, Longjiang e Pingtang mostram como a engenharia evolui quando a geografia se recusa a ceder. Em vez de cortar montanhas, essas pontes se erguem sobre elas, transformando alguns dos terrenos mais difíceis da Ásia em caminhos navegáveis que transportam mercadorias, pessoas e oportunidades por uma das paisagens mais complexas do mundo. A ponte do Grand Canyon de Huajiang. No Grand Canyon de Huajiang, em Guizhou, o relevo despenca de forma tão abrupta que as primeiras equipes de topografia descreveram a rota como um mundo vertical. As vilas em lados opostos do desfiladeiro podiam se ver claramente, mas viajar entre elas exigia horas de estradas de montanha exaustivas, escavadas em penhascos instáveis. A ideia de construir uma ponte sobre esse abismo soava ambiciosa até mesmo para os padrões recentes da China. A diferença de altitude por si só deixava muitos engenheiros céticos. Apesar dos desafios, o planejamento seguiu em frente. O resultado é a ponte do Grand Canyon de Huajiang, uma estrutura que redefine o que uma ponte suspensa de grande altitude pode ser. Seu tabuleiro fica a 625 metros acima do rio Beipan, mais alto que empilhar a Torre Eiffel sobre o monumento a Washington. Esse número não é apenas um recorde. Representa uma mudança no que regiões remotas podem esperar de infraestrutura. O local desafiou o projeto em todas as etapas. Ventos que varrem o cânion geram forças laterais poderosas. Então o tabuleiro e os cabos da ponte foram modelados repetidamente para aperfeiçoar seu perfil aerodinâmico. O terreno íngreme tornava quase impossível transportar equipamentos, exigindo a construção de estradas temporárias ao longo de encostas verticais. As fundações tiveram que considerar tanto as rochas fraturadas do cânion quanto a necessidade de estabilidade ancorada em picos opostos. A ponte finalizada se estende por quase 2 quilômetros e inclui mirantes e plataformas de observação com piso de vidro, recursos que transformam uma travessia funcional em um destino. Para os moradores, o que antes era um desvio exaustivo pela montanha virou uma viagem de 2 minutos. Isso muda como as pessoas trabalham, comercializam, viajam e imaginam o futuro em uma região onde a geografia ditou a vida por gerações.
Os túneis e pontes da China atravessam pressão, frio, vento e pedra para conectar lugares que antes eram divididos pela própria natureza. Cada projeto reescreve o que os engenheiros acreditavam ser possível e transforma a vida ao seu redor. Se você quiser mais histórias sobre estruturas impossíveis e as pessoas que as constroem, inscreva-se e acompanhe a gente na próxima jornada.